O governador Mauro Mendes estuda exigir a apresentação do cartão de vacina dos servidores públicos. Mas e quanto ao funcionário de empresas privadas que se negar a tomar a vacina contra a Covid-19? E o Ministério Público Estadual já tornou a imunização obrigatória para os servidores da instituição. E é para falar sobre esse tema, que é bem polêmico, que está aqui ao vivo no Jornal do Meio-Dia, a advogada trabalhista Cláudia Aquino. Boa tarde, doutora Cláudia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. No aspecto legal, é válida, né? A legislação protege se transformar essa questão aí da vacina obrigatória? Nós temos já uma legislação, quando iniciou-se a pandemia, que é a 13.979, de fevereiro do ano passado, e lá já está prevista algumas medidas que elas podem ser exigidas, como nós temos o isolamento, a quarentena, e que foram e vêm sendo cumpridas, né? Quando se detecta que uma pessoa ela tem Covid, obrigatoriamente ela deve ficar isolada, deve estar em quarentena. E da mesma forma, nessa lei de fevereiro do ano passado, existe também a previsão de vacinação compulsória obrigatória. É importante dizer aqui que uma vacinação compulsória não significa dizer que aquela pessoa que se recusar, um empregado ou uma empregada, ela vai ser levada a ser vacinada compulsoriamente ou à força, né? Mas ela pode ser exigido sim que ela apresente esse cartão de vacina para que possa proteger as demais pessoas que estão no mesmo ambiente Porque aí de trabalho. Não é o interesse individual, é o interesse coletivo. Exatamente. Então, inclusive, nós já temos uma manifestação do STF nesse sentido, voto do ministro Lewandowski, do Barroso, no sentido de que o que estamos preservando ao exigir a vacinação de uma trabalhadora ou de um trabalhador é para que haja a prevenção dessa coletividade. O interesse pessoal, ele não pode se sobrepor ao interesse coletivo. E a vacinação, ela faz parte de uma das medidas para que uma pandemia ou uma epidemia possa ser combatida. Doutora, e já que o empregado não será obrigado, né, forçado a tomar vacina, por outro lado, pode tomar alguma medida em relação a quem não quiser se vacinar, como, por exemplo, até demiti-lo. É isso? Já existem precedentes hoje? Os tribunais estão decidindo de que forma? Exatamente. O empregador, ele pode exigir que os seus colaboradores apresentem esse cartão de vacina, mas deve ser observado se para esse determinado empregado, se realmente já foi disponibilizada a vacinação para ele, primeira, segunda dose. Ele deve deixar claro, deve informar de forma muito clara, ajudar inclusive para que venha a ser vacinado e se usa. Aí sim, o empregador pode tomar medidas, inclusive a dispensa por justa causa. Esse tema ainda não está assim consolidado, mas nós já temos alguns precedentes nesse sentido. Nós já temos decisões, inclusive no Tribunal do Trabalho do Estado de São Paulo, nesse sentido. O STF em ações direta de inconstitucionalidade sobre esse artigo que eu acabei de citar sobre essa lei 13.979, aonde consta lá no inciso 3º vacinação compulsória, mas sempre respeitando o direito e a liberdade de cada pessoa. Mas isso não impede de uma compulsão indireta, não permitir que frequente alguns locais. Ela vai ter que assumir as consequências da decisão que ela tomou. Exatamente. Enquanto indivíduo. Enquanto indivíduo. Eu posso tomar uma decisão de que eu não quero me vacinar, ou por ideologia, ou porque eu não acredito na ciência, etc. Não interessa quais são esses motivos, é um direito da pessoa, mas em contrapartida vai assumir essas consequências, como por exemplo a dispensa por justa causa. E a senhora falou em quarentena aqui agora há pouco, e é preciso ficar claro o seguinte: a legislação, as regras aí para essa pandemia têm que ser respeitadas. Por exemplo, nesse domingo a Anvisa entrou em campo, né? E acabou com o jogo do Brasil com a Argentina porque não foram
respeitadas as regras. Nesse caso aí, vier do Reino Unido, tem que ficar em quarentena. Quiseram atropelar, Sim. E aí aconteceu e não foi possível. Exatamente. E dizendo que ainda continuam valendo as demais regras de biossegurança, como o uso de máscara, disponibilização. Todas essas providências os empregadores e empregadoras devem tomar. Inclusive, também, o Ministério Público do Trabalho já soltou um guia técnico com algumas orientações e a exigência do cartão de vacina faz parte desse guia técnico do Ministério Público do Trabalho. Doutora, e se o empregado, por exemplo, tiver alguma recomendação médica por alguma comorbidade da não necessidade de tomar essa vacina, de não dever tomar a vacina, mesmo assim ele pode sofrer demissão ou não? Aí tem que ser avaliado? Aí isso precisa ser avaliado, porque no caso existe uma justificativa, com base, por exemplo, em um atestado médico, por alguma razão. Eu desconheço essa possibilidade, mas nós não vamos descartá-la e aí, nesse caso, ela deve ser avaliada. Certo. E mudando um pouco de assunto, indo para a trabalhista, né, que acabou não indo adiante, foi aprovado na Câmara, mas no Senado ela não foi. Por um lado, trouxe uma flexibilização, diminuiu certos direitos, né, para o trabalhador, como a previsão de contratações sem seguir as regras seletistas, possibilidade do trabalhador não ter férias, mas, por outro lado, a justificativa foi de que isso geraria mais empregos, tornaria a viabilidade econômica das empresas maior, né, que foram aí prejudicadas, principalmente atividades na pandemia. No seu ponto de vista, é necessária ou não? O Senado fez bem em não levá-la adiante. Eu entendo que já havia ali um vício formal na implementação dessas novas regras que foram denominadas de mini reforma trabalhista, porque na verdade elas estavam no bojo da MP 1045, que trazia o novo bem, o benefício emergencial de emprego de renda, que funcionou muito bem durante o ano de 2020. De acordos coletivos firmados entre empresas e empregadores, só que esse texto saiu do Planalto com 35 artigos. Quando aprovado pela Câmara, ele foi para o Senado com 94 artigos. Ou seja, foram inseridos diversas matérias nessa medida provisória e que, com certeza, aí haver uma alegação de inconstitucionalidade, porque o STF também já disse que esses jabutis, né, chamados assim... E que tem acontecido com bastante frequência, tem acontecido, eles são inconstitucionais. A emenda parlamentar, ela pode alterar o texto de uma medida provisória, mas desde que haja uma relação temática entre o texto da emenda e a medida provisória. E não foi o que aconteceu com a MP 1045. Agora, essa reforma aí, ela vai, se continuar, né, ela vai tirar mais direitos trabalhistas, não vai? Que essa proposta, ela vinha trazendo alguns programas, né, o Priori, o Requipe, que eram formas diferentes de contratações, buscando emprego principalmente de jovens ou de mais pessoas mais velhas que estavam desempregadas e trazendo mais facilidades nessa relação contratual. Mas agora, pelo menos nesse ano, o governo não pode apresentar uma nova proposta, porque ele já apresentou uma vez, e essa medida provisória agora ela foi arquivada, então durante o ano de 2021 ele não pode mais apresentar essas propostas que vieram aí. Certo, doutora. Mas assim, do ponto de vista da senhora que está ali por dentro dos anseios dos trabalhadores, os defende, né, diante de várias, às vezes, violações dos direitos, essa reforma seria necessária porque a gente acompanha em alguns países uma flexibilização nas contratações. Aqui no Brasil a gente tem uma CLT de décadas, né, do século passado, aí, da década de 40, se eu não me engano, na época de Getúlio Vargas. Seria necessário que se modernizasse essas relações ou não? O Brasil ainda não está preparado para isso e o trabalhador deve ser protegido ao máximo? Eu acho que deve haver um equilíbrio, né? Nem ao máximo para o trabalhador e nem ao máximo para as empresas. Nós precisamos buscar esse equilíbrio nessas contratações. E esses programas, eles poderiam até funcionar. Algumas regras, por exemplo, elas trariam uma facilidade maior, né, para o empregador e às vezes até ao mesmo tempo para aquelas pessoas que estão desempregadas. O argumento do governo é que através desses programas, dessas facilidades, ele iria reduzir a taxa de desemprego.
Existem pesquisas dizendo que em outros momentos em que houve que houveram programas que afetaram dos trabalhadores, não trouxeram a resposta esperada, que era diminuir o nível de desemprego. Então, realmente é uma questão polêmica, é difícil de nós sabermos exatamente qual que seria esse resultado. Obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade.